Solicito os vereadores que registrem a presença para a sessão extraordinária. E também que assinem o livro de presença, senhores vereadores. Vereador Gustavo, vereador Val. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. A convocação e a matéria são as seguintes, senhores. Na 10ª sessão extraordinária da 15ª legislatura, em 24 de agosto de 2010, projeto de lei complementar 912 de 2010, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, altera o Estatuto dos Funcionários Públicos para modificar a licença gestante e a licença paternidade. Projeto de lei 10.702 de 2010, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, para a implantação e a operação de unidade de crédito do Banco do Povo Paulista. Portanto, senhores, vamos então ao primeiro item. É o projeto de lei complementar 912 de 2010, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, altera o Estatuto dos Funcionários Públicos para modificar a licença gestante e a licença paternidade. Para que possamos analisar o projeto, temos que ouvir a Comissão de Justiça e Redação. Tem na sua presidência vereador Paulo Sérgio Martins. Vossa Excelência avoca ou indica a relatoria? Avoca. Relatando então pela Comissão de Justiça e Redação, presidente da comissão, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, presente projeto de lei na sessão extraordinária número 912, de autoria do prefeito municipal, senhor Miguel Haddad, que altera o Estatuto dos Funcionários Públicos para modificar a licença gestante e a licença paternidade. O presente projeto deu entrada nessa Casa Legislativa, passou pela consultoria jurídica, tendo a aprovação com anterior verificação do impacto econômico, foi dado como constitucional e legal, e razão pela qual nós concluímos pela continuidade do presente, parabenizando a autoria do senhor prefeito Miguel Haddad, parabenizando na pessoa da Eleni aqui, as funcionárias públicas que terão esse, não sei, além do direito, é uma garantia que têm. E peço ao senhor presidente que solicite a votação dos demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Com o parecer favorável do presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Paulo Sérgio, essa presidência pergunta se há voto contrário e separado aos demais membros da comissão. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Doca. Acompanho o parecer. Vereador Val. Favorável ao parecer. Vereador João Henrique. Parecer, presidente. Acompanho o parecer. Temos que ouvir a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Tem na sua presidência o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Vossa Excelência avoca ou indica? Avoca. Relatando então pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o vereador, presidente da comissão, Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, relatando pela Comissão de Orçamento, Finança e Economia, temos um parecer da nossa diretoria financeira da Casa,
que vem instruindo com uma estimativa de impacto orçamentário e financeiro, detalhados nas folhas 8, que mostra um acréscimo de despesa em torno de R$ 227 mil para o exercício 2010. Valor este que será suportado pelas dotações citadas nas planilhas, as folhas 9. Mesmo tendo esse acréscimo de despesa, existe uma previsão orçamentária, atende à nossa lei de responsabilidade e ainda há uma previsão de superávit para o exercício de 2010, 2011 e 2012. Dessa forma, tenho parecer favorável desse relator e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros dessa comissão. Relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o vereador Marcelo Gastaldo, presidente da comissão, relatando favoravelmente pelo projeto. A presidência pergunta se há voto contrário separado aos demais membros da comissão. Não havendo, vereador Domingos Fontebasso. Acompanha. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanhe. Acompanha. Vereador Leandro Palmarini. Acompanhe o parecer. Acompanha o parecer. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanha. Temos que ouvir a Comissão de Assuntos do Trabalho. Tem na sua presidência a vereadora Ana Tonelli. A vereadora presidente da comissão, avoca ou indica? Avoca. Relatando então pela Comissão de Assuntos do Trabalho, presidente da comissão, a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, sem entrarmos no mérito do presente projeto de lei que foi enviado para esta casa, que altera o dispositivo da lei complementar para ampliar os períodos de licença gestante e também a licença por adoção, não podia relatar de maneira diferente. Eu acho que o interesse, no caso da trabalhadora, da servidora pública, é muito grande, principalmente pelo fato de ela poder estar amamentando o seu filho por um período maior e também, mesmo que não seja só a amamentação, que já é uma grande coisa, fato que hoje em dia vem sido extremamente divulgado e incentivado para as novas mães, não é? Então, nós achamos que também a presença dela dentro de casa, perto desse bebê, por mais tempo, é de fundamental importância. Então, sem sombra de dúvida, senhor presidente, favorável à aprovação desse projeto e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros dessa comissão. Com parecer favorável da presidente da Comissão de Assuntos do Trabalho, vereadora Ana Tonelli, essa presidência pergunta se há voto contrário em separado aos demais membros desta comissão. Não havendo, vereador Doca. Acompanha o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Acompanha o parecer. Vereador Zé Dias. Na sua ausência, vereador João Henrique dos Santos. Acompanha o parecer. Acompanha o parecer. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanha. Ouvimos todas as comissões pertinentes à matéria. Podemos, então, colocá-lo em discussão. Vamos colocar em discussão o projeto de lei complementar 912 de 2010, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, altera o Estatuto dos Funcionários Públicos para modificar a licença gestante e a licença paternidade. Com a palavra, vereador Julião. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente aqui, pessoal do Sindicato do Funcionalismo Público, na figura da presidente Eleni Fávaro, que a gente cumprimenta a todos os funcionários públicos, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo e das autarquias, né, senhor presidente? Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar nesse projeto, tendo em vista que, no ano de 2008, eu apresentei um projeto de mesmo teor, não vou dizer que é igual o que vem agora a essa casa, isso também não importa, mas que teve, né, a sua apresentação no plenário, no dia 26 de fevereiro, aí ele teve um parecer contrário, nós derrubamos esse parecer contrário no plenário aqui, aprovamos no dia
29 de abril, veio o veto por parte do então prefeito, à época, prefeito Ari Fossi, e um veto justificável, não vou aqui discutir isso, não, né? E essa casa derrubou o veto, no sentido de ver implantado a licença maternidade ampliada de 4 para 6 meses e também a extensão da questão da licença nos casos de adoção e também um pequeno aumento na questão da licença paternidade. E o sindicato nunca deixou de trabalhar no sentido de que um dia a gente chegasse a ter nesse plenário, por parte do Executivo, vindo por parte do Executivo, o projeto que agora nós vamos discutir e daqui a pouco nós iremos votar. E pela recepção que a gente já teve uma vez nesta casa, tenho certeza que será aprovado. E como ex-secretário da Saúde, uma pessoa que acredita na questão da prevenção, e até outro dia, na discussão da apresentação do prefeito, uma jornalista perguntou ao prefeito qual o gasto que esse projeto traria para os cofres públicos, e eu disse a essa jornalista que eu não via isso como gasto, mas sim como uma economia futura, porque uma criança que é amamentada, né, no seio materno por 6 meses ou mais, ela aumenta a sua resistência a muitas doenças durante a sua vida como um todo. Então, nós estamos, na realidade, trazendo uma economia, né? Você tem um gasto inicial porque você acresce 2 meses, mas no futuro, com certeza, nós temos uma economia, e não é pequena a economia que se faz com a prevenção. Então, eu não tenho a menor sombra de dúvida de dar os parabéns ao prefeito, mas eu não tenho a menor sombra de dúvida de dar parabéns ao sindicato e a alguns vereadores, para não dizer todos, porque não sei a luta de cada um, mas sei de alguns vereadores, então não vou nominar para não deixar ninguém de fora, porque não foi só um trabalho do vereador Julião. O Julião foi um dos que trabalharam no sentido de sensibilizar o Poder Executivo para que, nesta manhã, a gente pudesse chegar a fazer essa discussão. Fiz algumas junções junto a isso. E fico feliz de ver, e às vezes a gente vê estampado nos nossos diários, né, que a Câmara vota tantos projetos ilegais, tantos projetos inconstitucionais. É verdade. Mas a gente sempre subiu essa tribuna, e hoje aqui nós votamos um do vereador pastor, Roberto Conde, que eu tenho certeza que esse projeto aqui simboliza um pouquinho da nossa luta, de iniciarmos uma discussão, mostrarmos para a população, para a sociedade, para o Poder Executivo, né, o quanto esse projeto pode ser bom para a sociedade jundiaense, e hoje ele vai vingar oficialmente, porque aí ele passa a ser legal, porque aí ele passa a ser constitucional, não traz, né, nenhuma contraindicação na sua bula, muito ao contrário. Esse é um projeto que só tem um efeito colateral, o bem comum, e traz saúde para o nosso município. Então, todos os projetos desta casa têm a sua relevância, têm a sua importância, e eu não tenho dúvidas quanto a isso. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores e senhoras vereadoras. Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, eu só quero parabenizar o vereador Júlio pelas palavras. E vereador, 2009, né, vereador? 2008, já havia apresentado essa mesma matéria. Então, a importância dessa casa. E essa casa, às vezes, ela é criticada pela imprensa, pelas pessoas que não entendem muito o trâmite da casa, né? Mas primeira discussão surgiu aqui. Olha a importância desta casa. A discussão começou aqui, o convencimento começou nessa casa. E hoje, de fato, o presidente manda o projeto de lei.
Então, olha a importância do parlamento, mesmo que incompreensível em certos momentos, né? Mas a gente tem que entender que é dessa forma que é feita a nossa sociedade realmente. A mesma matéria que o vereador Júlio apresentou em 2008, que era ilegal e inconstitucional, porque é iniciativa dessa casa. Mas já era bom, vereador, em 2008. Já era excelente, vereador. E hoje vem fazer justiça o prefeito Miguel Haddad para os funcionários públicos, né? E está aqui a Eleni, que sempre lutou, que sempre luta, está aqui nos cobrando os interesses do funcionário, não é diferente, tem que ser dessa forma mesmo. Mas acontece realmente primeiro aqui. E a gente fica feliz por isso. Mesmo que não tenha sido iniciativa foi, mas de fato não saiu desta casa a lei. Agora sim, nós iremos votar e irá valer para todos os funcionários públicos. Mas a gente está contente da mesma forma, pode ter certeza. Vereador João Henrique dos Santos, depois vereadora Ana Antonelli, por gentileza. Senhor presidente, queria fazer uso da palavra. Essa matéria é bastante pertinente e acredito que a minha fala pode contribuir com a matéria. Até a Constituição de 1988, as mulheres, por exemplo, não tinham regularidade do serviço noturno, não poderia trabalhar à noite. E a Constituição regularizou esse expediente. Ainda hoje, a consolidação das leis do trabalho indica o Ministério do Trabalho para regulamentar o trabalho da mulher aos domingos, assim como dos menores de idade. E as grandes categorias de trabalhadores têm nas suas convenções coletivas essa matéria organizada. Só que são poucas as categorias que têm poder de organização e poder de fogo, que têm nas suas convenções já a licença maternidade de 6 meses e até acima, em alguns casos. Mas a importância do chefe do Executivo de Jundiaí mandar essa matéria, antecipando a matéria da lei aprovada no Senado, né? E praticar isso, essa licença, no município de Jundiaí, é que ela tem um impacto, não só nos poderes públicos vizinhos, mas também na iniciativa privada, que tem uma resistência com relação à prática dessa matéria. Porque nota que a licença maternidade ela é paga pelo INSS, na verdade, né? Porque as empresas antecipam o período que a mulher está em casa, antecipa o pagamento e desconta na guia de GRS, né? Agora, Jundiaí saindo na frente com essa matéria, ela tem um benefício importantíssimo, né? Numa cidade que é uma cidade sede de dezenas de municípios pequenos e também dá um impacto na iniciativa privada que cutuca aquelas médias e pequenas empresas que não praticam, começar a praticar. Isso cria uma cultura no município. Isso é importante para as categorias que não têm tanto poder de organização e as categorias inorganizadas. Então, acho que é importante, muito importante essa matéria para o sindicato que representa o servidor público, é importante para o Poder Legislativo e extraordinariamente importante para o Poder Executivo pela iniciativa que tomou. Então, eu queria cumprimentar e parabenizar a iniciativa, que isso é importante para a classe trabalhadora de Jundiaí. Obrigado, vereador João Henrique. Posso a vereadora fazer uso da palavra, vereadora Ana Antonelli. Já tem, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, antirregimental, mas eu cumprimento aqui a presidente do sindicato, a Eleni Fávaro, com toda a sua equipe que está aqui hoje, cumprimentando a Eleni. Nós cumprimentamos todas as servidoras públicas do nosso município por essa conquista que daqui a pouquinho será votada e com certeza aprovada. Senhor presidente, Marcelo Gastaldo ocupando a cadeira central da mesa neste momento. Tem razão o presidente Tico quando fala das iniciativas desta casa, da importância desta Casa de Leis,
porém, infelizmente, nem sempre legais, nem sempre constitucionais. E por uma ironia do destino, também num projeto do vereador Julião, me lembro, já há algum tempo, que previa a destinação de parte da verba arrecadada nos pedágios que fosse direcionada para o nosso Hospital São Vicente, para o atendimento às pessoas que lá procuram, e de toda a região, não só da nossa Jundiaí. E recentemente, quando era ilegal e inconstitucional, infelizmente não vingou, mas recentemente numa reunião onde ele também estava presente, senhor vereador, no Hospital São Vicente, foi levantada essa hipótese pelo diretor de lá, o doutor Marco Antônio Freitas, e disse, deu a ideia no momento, por que não destinar uma parte daquela verba arrecadada aqui para Jundiaí, uma vez que 99% dos acidentados na pista da nossa região são atendidos pelo Hospital São Vicente. Então nós dissemos, já é ideia da Câmara Municipal, através do vereador, mais uma vez, uma boa ideia, o vereador Julião, mas infelizmente não prosperou, porque ela é inconstitucional. E não foi diferente nessa vez. Eu cumprimento pela ideia que teve, já no ano de 2008, e foi aprovado por essa casa, o projeto de lei estendendo para 6 meses a licença maternidade. Mas veja o senhor que quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. E não importa de onde veio, senhor presidente, nós falamos isso através do senhor, porque não podemos nos dirigir diretamente ao vereador Julião. Mas foi sim uma vitória dele. E uma vitória de outros vereadores que também pediram, não é? E eu me incluo. Nós temos aqui um ofício que trouxe o número 14, datado de 1º de fevereiro deste ano, que assim que o governo aprovou a alteração nesse período de licença, nós mandamos esse ofício para o senhor prefeito e diz o seguinte, recentemente o governo aprovou uma alteração no período de licença maternidade, passando para 6 meses o afastamento para as mulheres gestantes que trabalham no setor privado. A medida, que acrescenta 2 meses ao período atualmente em vigor, não é obrigatória, como é do conhecimento de Vossa Excelência. Porém, às empresas que se dispuserem a modificar o período, haverá um benefício de desconto no imposto de renda. Como disse aqui desta tribuna o vereador que me antecedeu, ele citou que quem paga realmente é a Previdência, porque senão há uma grita geral, por causa não da despesa, não é, que ocorreria, mas pela falta de produção, isso no setor privado. Mas, além desse pagamento ser feito pela Previdência Social, há o desconto no imposto de renda. Então, queira Deus que as empresas privadas também agora entendam isso e estendam também para as mulheres trabalhadoras daquele setor. E eu continuo no meu ofício. Senhor prefeito, conhecendo o espírito de Vossa Excelência, no sentido de valorizar a família e entendendo ser imprescindível a presença da mãe nos primeiros meses de vida do bebê, pois, segundo estudos, o bebê que tem contato direto com a mãe por mais tempo e que se alimenta do leite materno por no mínimo 6 meses, cria anticorpos, evitando muitas doenças, foi o que disse o vereador Julião aqui, o ex-secretário de Saúde, e em sendo mais saudáveis, suas mães irão se dedicar com mais tranquilidade aos trabalhos e também diminuirão as faltas em serviço em virtude de enfermidades dos filhos. Então, em razão do exposto, eu venho pela presente e muito respeitosamente pedir a Vossa Excelência seja verificada com urgência a possibilidade de estender esse benefício também às servidoras da prefeitura local, através de um projeto de lei que certamente terá aprovação unânime desta Casa de Leis. E hoje, então, por aí termino, e hoje, então, nós vemos aqui coroado de êxito, não é, esse pedido, mas principalmente o projeto do vereador Julião, que não prosperou à época, mas que ele prospera hoje através do executivo, através do prefeito. E vejo também a vitória desta vereadora, uma vez que pediu que viesse o projeto e ele acabou vindo. Então, o importante, senhor presidente, é que realmente as servidoras, a partir da aprovação, não, da promulgação da lei, e
e sendo colocado na imprensa oficial, né, nós teremos, então, desde já, as gestantes do nosso município com esse direito adquirido de ficarem em casa os 6 meses. Cumprimento, então, a sensibilidade o prefeito Miguel Haddad pela sensibilidade que teve e também, e principalmente, o nosso companheiro de Câmara, o vereador Julião, por ter tido essa ideia e feito esse projeto já no ano de 2008. Senhor presidente, essas as nossas considerações. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Muito oportuna as palavras de Vossa Excelência, assim como dos vereadores que antecederam, e realmente mostrando o trabalho legislativo através da Câmara no município de Jundiaí. Uma matéria que se iniciou a discussão aqui, por questões legal, de momento não foi aprovada, mas veio crescendo, amadurecendo e hoje estamos com esse projeto. Isso é um dos assuntos que acontecem nesta casa. E nós sabemos a importância e a atitude do legislativo. Por isso que muitas vezes a população, na verdade a maioria das vezes, nos procura justamente para fazer esse intermédio junto ao executivo, para que, quem sabe, a gente consiga sempre uma solução favorável, que no caso, hoje, é a questão dessa lei que estaremos aprovando. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, apenas para me penitenciar, eu peço desculpas que no final da minha fala eu deveria ter agradecido também e cumprimentado a presidente do sindicato, a Eleni Fávaro, por também a sua luta e por essa conquista, que também é uma conquista do sindicato. Ela que é mulher, ela que é mãe e que entendeu perfeitamente a necessidade do envio desse projeto a essa casa. Obrigado. Tenha dúvida, vereadora. Nós sabemos do trabalho desse sindicato, aí a presidência da Eleni, e sempre quando tem essas questões, antes mesmo do projeto chegar nessa casa, ela discute com os vereadores e pode ter certeza, Eleni, essa casa sempre estará à disposição e os vereadores para fazer esse trabalho em conjunto com o sindicato. Parabéns por esse trabalho que vocês realizam. Próximo vereador, fazer uso da palavra, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Primeiramente, gostaria de tecer meus agradecimentos e parabenizar o vereador Julião, que iniciou essa luta em 2008 com seu projeto de lei, a vereadora Ana Tonelli, com um pedido ao prefeito municipal e solicitando um projeto de lei com esse conteúdo, e a toda a luta do sindicato, na qual cumprimento a Eleni e toda a sua equipe, por essa importante luta e conquista que se consolida com o projeto do prefeito Miguel Haddad. Gostaria só, senhor presidente, de citar um fato da importância desse projeto. Minha filha completa 1 ano amanhã, e até hoje ela se alimenta com leite materno, e eu sou prova disso em casa, dela não ter até hoje uma febre ou qualquer tipo de virose, qualquer tipo de problema. E eu tenho absoluta certeza, como o próprio vereador Julião citou, da importância do leite materno para isso, da importância da convivência com a mãe, né? A própria Organização Mundial de Saúde preconiza a importância do leite materno até 2 anos de idade. Sabemos que isso não é possível na prática, né, principalmente as empresas, os órgãos públicos, conceder uma licença por esse período. Mas, com certeza, dos 4 para os 6 meses, o ganho será enorme. Será enorme. E eu acho que o Júlio colocou muito bem na questão da economia, né? Com certeza, essas crianças estarão mais preparadas, estarão mais fortes, gerando economia para o próprio serviço público municipal. Portanto, eu acho que é uma conquista para todas as servidoras jundiaenses, né? Como eu já falei, na luta iniciada pelo vereador Júlio, com a luta da vereadora Ana, e com outros vereadores, com certeza fizeram indicações ao Executivo pedindo esse importante benefício.
e a luta do sindicato, através da Eleni e toda a sua equipe. Portanto, parabéns, principalmente a todas as servidoras públicas municipais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Leandro. Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizando primeiro a iniciativa do Executivo, mas parabenizando principalmente o vereador Julião, que há 2 anos atrás, 2 anos e meio já, né, tinha verificado essa possibilidade da existência do aumento dessa licença amamentação, da licença gestante. Sei, porque conversei com diversos vereadores, inclusive com o vereador Silvio Hermani, que acompanha atentamente, sobre a importância desse projeto de lei. E a maioria dos vereadores, a maioria não, quase a totalidade, a gente conversando, foi favorável, muitos dos quais fizeram indicação. Existe uma indicação da nossa parte, da nossa bancada, de março desse ano, para que se prolongue isso. Isso com consenso de todos os vereadores. Daí a importância, por isso que às vezes me irrita quando a imprensa fala que alguns projetos são menos importância, né? Ou são ilegais, que nem foi falado hoje, até um questionamento correto da vereadora Marilena, né? Porque alguns projetos ilegais e inconstitucionais a gente dava um avanço. Aí expliquei para a vereadora, com a concordância dela, que alguns projetos, essa casa não é só jurídica, essa casa é política também. Então, alguns projetos têm uma importância política muito grande. Então, parabéns, vereador Julião. Eu acho que nós somos hoje, vendo pela imprensa, nós somos o 5º município aqui da região. Solicitaria ao presidente da Câmara, em exercício e o efetivo, que pudesse encaminhar as câmaras legislativas da região, porque eu acho de grande importância, para que isso se alastre um pouquinho mais, muito embora haja uma legislação federal sobre isso. Mais importante, além disso, é a participação do sindicato, uma participação efetiva, uma participação tranquila, sem aquele sindicalismo arrogante, aquele sindicalismo quebra-porta, né? Aquele sindicalismo que quer afrontar. Mas uma coisa muito tênue, muito light, muito conversada, até porque foi um pedido justo. É a razão pela qual essa Câmara hoje aprovará por unanimidade tal projeto. Importante ainda salientar que dentro desse projeto nós temos a licença para o pai também, né? Aumentando de 5 para 8 dias. É de extrema importância para que, Luciane, acredito que não sabia, né, Luciane, mas existe dentro desse projeto também esse aumento, que é importante também, principalmente nesse início de maternidade, a proximidade para com a mãe e para com a própria criança que nasce. É importante para o pai. Então, as mulheres satisfeitas durante um período maior, mas também com uma responsabilidade muito maior de ter carregado no seu ventre durante 9 meses uma criança que vai iluminar a sociedade. Para o pai também, e principalmente também um outro item que possa parecer desapercebido. A adoção até os 8 anos será contemplada também por essa lei. É de extrema importância. No meu ponto de vista, a adoção, às vezes, ela é tão ou muito mais importante do que a maternidade e a paternidade natural. Que na paternidade, no nascimento, na fecundação, no pai e mãe, você tem o nascimento de uma criança. Numa adoção, você vai buscar uma criança. Essa responsabilidade, além de física, espiritual, é muito grande. Para quem entende o que a gente fala, você está resgatando algum problema ou incentivando alguma coisa. Então, dentro desse projeto que aborda e foi completamente abordado pelo Executivo, e parabenizando isso no tocante também, e principalmente, a adoção. Eu acho que outros incentivos deveriam haver para a adoção. Teve um projeto do vereador Marcelo Gastaldo também, dando certa, que infelizmente foi derrubado, até por erro meu, até hoje eu me penitencio, mas eu acredito que vai ser apresentado posteriormente, é de suma importância. Esse projeto ele verificou, englobou e fez justiça para essas pessoas. Obrigado, senhor presidente.
Parabéns ao sindicato na figura da Eleni, Luciane e outras pessoas aqui presentes. Parabéns às mães e os pais que hoje terão um tempo maior com o seu recém-nascido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Só retificando, na verdade, a licença é de 5 dias, né? Não. É 5 dias, mas englobou a questão de adoção de crianças até 8 anos. Próximo vereador Silverman. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos discutindo um projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad, que trata da licença gestante e licença paternidade. Em primeiro lugar, cumprimentar o município de Jundiaí por essa brilhante iniciativa, prefeito Miguel Haddad, vereadores que participaram também dessa conquista, toda a casa, vereador Julião, vereadora Ana Tonelli. Este vereador também, no dia 24 de novembro de 2009, fez uma indicação solicitando ao prefeito o envio de projeto de lei visando a ampliação da licença maternidade e afastamento paternidade. Cumprimentar o sindicato, que representa a categoria dos servidores municipais, na pessoa da professora Eleni Mocim Fávaro, embora recentemente ela indeferiu a minha afiliação, quando eu tinha interesse de participar do campeonato de futebol dos servidores, lamentavelmente, Marcos, talvez tivesse vindo alguma informação errada de que eu seria um ótimo jogador, não era para tudo isso, mas a minha presença foi indeferida nesse campeonato. Dizer também que essa questão, além do aspecto da alimentação, um aspecto nutricional, existe uma relação de afeto, uma família que está se formando. Quando minha esposa estava grávida, eu fui orientado a, mesmo no ventre materno, já estar falando com a criança. E eu acho que esses 2 meses a mais que a criança vai ficar com a mãe, parece pouco, mas ali você está fortalecendo um relacionamento familiar que, além de evitar problemas físicos de saúde, também com certeza estará contribuindo para se evitar problemas psicológicos, porque é uma ruptura muito grande para uma criança, de repente, ser afastada de sua mãe. Então, com certeza, esse projeto de lei, que já está gerando, inclusive, expectativa de pessoas que atualmente estão gozando da licença maternidade, mas estão na expectativa de que essa lei seja sancionada o mais rápido possível, para que já na semana que vem requeiram a ampliação, gente que está estourando o prazo atual e que aguarda. Então, eu tenho certeza, Eleni e servidores que estão nessa expectativa, que o prefeito do município de Jundiaí, assim como pediu a urgência na aprovação dessa lei, também manifestará, naquilo que couber a ele, a urgência na hora de sancionar. Parabéns, agradeço aos vereadores Leandro Palmarini, principalmente, vereador Paulo Sérgio, que nas discussões de bancada, nós também discutimos de uma maneira muito incisiva com o prefeito Miguel Haddad a aprovação desse projeto de lei. Eram essas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador Silvio. Próxima oradora, vereadora Marilena Negro.
senhor presidente, senhores vereadores. Esse projeto de lei eu estou tomando ciência agora, como os demais vereadores, e eu sempre gosto de olhar a justificativa para ter uma noção temporal de como as coisas aconteceram. E eu estou vendo aqui, na justificativa, que, em termos práticos, a medida não cria maior ônus para o serviço público municipal, já que a grande maioria das servidoras planeja a maternidade de forma a usufruir a licença de 120 dias, dos períodos de férias vencidas, etc. Então, já existe uma prática do funcionalismo público em juntar os seus períodos, né, de licenças e etc., para poder vincular. Isso pode ocorrer também, apesar de ser os 6 meses, isso pode até prolongar, e a gente sabe que isso também é saudável e também é necessário para a questão da criança. Mas eu vou dar um outro enfoque aqui, que é uma preocupação que eu tenho. Primeiro, assim, a lei federal, ela é de setembro de 2008, 9 de setembro de 2008, a lei federal 11.770. Ela poderia só ser aplicada um ano após a sua promulgação, então não haveria, por mais esforço e empenho que tenha havido, ela não poderia estar até um ano, porque existe um dispositivo, o artigo 7º dessa lei federal, que obriga o olhar do poder público, do executivo, para as renúncias fiscais das empresas que vão receber incentivos fiscais, então isso impacta na receita, no orçamento do governo. E isso culminou com o decreto só em dezembro de 2009, o decreto número 7.052, e aí, então, eu acho que a Prefeitura pôde, com mais tranquilidade, olhar para a questão orçamentária aqui. A nossa lei de responsabilidade fiscal exige que se faça isso, mas a gente tem certeza que esse não seria o motivo determinante para uma demora de aplicação da lei, porque muitos municípios do Estado de São Paulo já têm essa lei implantada e também alguns estados. Então, assim, não acredito que seja tardia, é sempre tempo da gente construir. Então, nós vamos construir a partir de agora. Mas a preocupação que eu quero trazer aqui, porque como funcionária pública, eu posso não ter incorporado as ações políticas que são tratadas diretamente na prefeitura, mas acompanho com os funcionários as dificuldades de uma funcionária que, após uma licença de 120 dias só, pelo que ela pode passar. Como eu já assisti e já vi. As nossas chefias nem sempre são são funcionários do quadro, efetivos, de carreira. Muitas vezes são cargos de comissionamento que recebem lá a responsabilidade de uma diretoria ou algum cargo de comando. E nós, funcionários públicos, agora eu me coloco na condição de funcionário pública, somos avaliados por essas pessoas. E eu cheguei a presenciar avaliações negativas, tá, de pessoas porque estavam em licença maternidade e que o período de produção não podia ser compatível com o das outras funcionárias. E teve avaliação negativa. A minha preocupação é nesse sentido. Nós vamos aumentar o tempo de ausência, tá, dos funcionários dos seus cargos. E quando eles voltam, dependendo da chefia que os avaliará, pode ter a sensação e a impressão, como já via acontecer, que o funcionário naquele ano não produziu, não foi avaliado suficientemente produtivo, e nós temos uma avaliação muito ruim, apesar do plano de cargos de carreira, nós temos uma avaliação muito ruim, subjetiva, que permite as chefias darem essa conotação e, às vezes, de uma forma Me permite uma parte, vereadora? Eu estou no meu tempo já quase esgotando. Quem é o vereador Júlio? Pois não, mas dá tempo, vereador. Eu acho que o ponto que a senhora levanta é um ponto que realmente tem que ter uma preocupação, acho que não só na questão da chefia, né? Mas eu acho que, como um todo. Na realidade, eu acho que fica muito fácil para uma mãe funcionária que tiver a sua avaliação nesse sentido, e ela tem direito à defesa, e a senhora sabe muito bem disso, até porque é funcionária pública e sabe que o direito de defesa é inerente a qualquer um, mas o funcionalismo tem essa questão muito dentro do seu estatuto. Fica muito fácil
de se provar que aquela avaliação está sendo feita de uma forma equivocada. Até porque, se eu deixei de trabalhar durante 6 meses, é óbvio que eu não vou poder produzir o mesmo que uma pessoa que trabalhou o ano inteiro. Isso, né, a defesa se torna muito fácil e tranquila. Agora, pode acontecer? Claro que pode. Mas se formos pensar por aí, não deveríamos nem dar os 4 meses, porque também com 4 meses também vai ter essa mesma dificuldade. Nós só vamos ampliar essa, né, a falta de inteligência de quem não perceber que a licença maternidade estava em vigor naquele instante. Obrigada pela intervenção, vereador Júlio. A nossa preocupação, né, no sentido da... Claro que tudo é defensável, apesar da precariedade da nossa avaliação e do sistema de defesa que foi colocado por decreto. É a questão cultural. Nós não temos a cultura ainda no serviço público e nas empresas também. Então, as empresas vão começar a contratar menos. Quer dizer, existe um impacto social que vai deixar isso... Então, essa é a função do sindicato, eu acredito, de acompanhar. É a nossa função como mulher. Eu já passei da fase de licença maternidade, mas quem sabe de avós, né, um dia aí surja. Mas, enfim, a gente tem essa preocupação. Então, acho que nós temos que lutar para que também, não só a funcionária pública está conseguindo, o servidor público federal está conseguindo, mas as empresas, quando a mulher fica muito tempo afastada, elas até estão abrindo mão da licença para poder voltar com a preocupação de voltar no seu período, no seu âmbito de trabalho. Essa é a minha preocupação, é esse o apontamento que eu faço com essa conquista, que eu acho que é uma conquista, que tem que ser monitorada, acompanhada, para que não sirva, para que não seja, na verdade, uma vilã na vida profissional da servidora e de qualquer trabalhadora do mercado de trabalho, formal e informal. Excelência, permite uma parte, vereadora? O meu tempo se esgotou, Se já o presidente, passei. se o presidente conceder, Por favor, vereadora. pode fica à ser, se a vontade. senhora conceder, Claro, então. posso conceder. de meu tempo já foi. Veja, foi o que eu disse, inclusive, na minha experiência dos 24 anos de sindicato. Eu acho que tudo aquilo que vinha em benefício da mulher, de repente, acabava sendo prejuízo, porque elas eram demitidas. Exatamente. Nós, mulheres, somos demitidas a qualquer benefício que venha a ser implantado. Mas agora eu quero crer que não, vereadora, em que pese a produção atrapalhar um pouco, mas o desconto, além de a Previdência é quem paga esse auxílio de maternidade, ainda haverá, nesses 2 meses, o desconto do imposto de renda. Então, acho que aí as empresas não terão prejuízo. Então, aí me preocupa um pouco menos. Apenas isso. Obrigado. Obrigada pela parte. É só para considerar que, independente da questão afetiva, emocional e de cuidado de saúde com as crianças, o bem-estar da mulher, da funcionária, que não vai estar preocupada com seu bebê em casa, isso não tem pagamento, né? Eu acho que não é só a questão da saúde da criança, mas da mulher, da funcionária pública, da trabalhadora, no sentido de ter uma vida saudável e poder ofertar, assim, atenção para os seus filhos. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereadora. Questão de ordem, presidente? Questão de ordem, vereador. Não, João é Henrique. só para observar que, embora a fala da vereadora e os apartes são importantes, não pode tirar o foco central, que essa lei tem resistência terrível no seio do empresariado, de prática, inclusive das prestadoras de serviço do poder público. Então, eu volto a dizer, talvez nem o próprio executivo olhou para o horizonte do alcance dessa lei e a cultura que ela pode criar o precedente, só para não tirar o foco, porque a plenitude não existe. Problema aqui ou ali vai haver. Inclusive, na iniciativa privada, só para dar uma informação para os vereadores, pares vereadores, grande parte das mães que retornam da licença maternidade quer pedir para ir embora, para ficar com um tempo maior com os filhos. E ela beneficia até aí, os 6 meses é importante. Então, só para não tirar esse foco central da importância da lei, eu queria só fazer essa questão de ordem. Obrigado. Obrigado, vereador. Não tenha dúvida, o foco principal é o ganho que se tem em relação à aprovação dessa lei. Realmente a iniciativa privada ainda tem muito aí para acompanhar e a gente sabe das dificuldades que são impostas pelos empresários. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Zé Dias. Já tem, vereador.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei complementar número 912, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que altera o Estatuto dos Funcionários Públicos para modificar a licença gestante e a licença paternidade. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto de lei. E sabemos que foi uma iniciativa que, para a nossa cidade, para a nossa Câmara Municipal, um avanço muito grande. E por esse motivo, eu quero parabenizá-los, todos os companheiros, vereadores e vereadoras desta casa. Cumprimento também Eleni Fávaro, do Sindicato dos Funcionários Públicos, né? E a Sueli também, a funcionária pública que está aqui presente, e os demais. Então, em nome dessas duas pessoas que eu citei aqui, eu quero cumprimentá-lo, todos os funcionários e funcionárias do nosso poder público. E digo mais, a licença maternidade. Eu quero dizer, senhor presidente, como foi falado aqui, a economia está na prevenção e o lucro está no desempenho das mães em suas funções. Olha que interessante. Porque quando a mãe está amamentando o seu filho ou sua filha, dentro daquele período, ela está executando a sua função de trabalho, mas no mesmo tempo o pensamento em casa com seus filhos ou seu filho, ou sua filha. Então isso daqui tem muito a ver com a belíssima atitude do nobre companheiro prefeito Miguel Haddad, apesar da iniciativa do projeto de lei ter nascido nesta casa, Câmara Municipal. Muitas vezes eu falei aqui nessa tribuna que vários projetos entram na casa com ilegalidade, com parecer contrário. Aqui está um exemplo de um projeto que vai levar o nome da nossa cidade para outras também. Por quê? Tudo isso que nós já ouvimos aqui, referente ao projeto de lei, que será votado por todos os senhores vereadores e vereadoras desta casa, e o apoio, principalmente, da sociedade, que realmente este benefício poderia se estender também para as empresas privadas. Claro, se estender para essas áreas, pode ser que tenha um pouco mais de dificuldades. Porque hoje, o funcionário, às vezes, está numa empresa, enquanto está favorecendo a empresa, o funcionário é nota 10. Muitas vezes, se ela perde um dia, principalmente as mães não têm uma jornada de 8 horas, gente. A mãe tem uma jornada quase de 24 horas. Ela sai lá do serviço, que complementou 8 horas de trabalho, ela começa a segunda em casa. E ali, ó, vai que vai às madrugadas para dar o carinho a seu filho e a sua filha, e a própria família, e o esposo que está do lado também. Então, esse apoio, esse projeto, chegou numa hora boa, senhor presidente. Eu acredito que de 120 dias passou para 180 dias, e com certeza a criança terá esse precioso leite materno, junto com a mãe, o carinho, o calor, o afeto que realmente precisa para a formação de uma família. Eu parabenizo as mulheres. As mulheres, com certeza,
que vai dar às crianças uma vida saudável, vai dar uma paz de espírito. A felicidade da família está aí, no trabalho e na formação da criança até adulto. Então, portanto, a aprovação desse projeto, senhor presidente, e pelos vereadores, será sancionado pelo prefeito, com justiça, ao apoio às mulheres jundiaenses, principalmente do poder público. E a licença de 5 dias para 8 dias para os papais, né? Não é isso? Permanece 5 dias. Eu ia abordar um pouquinho isso daqui, mas, senhor presidente, 5 dias, os pais estão felizes com 5 dias. E 5 dias ao lado das mamães, que terá aí seu apoio de 180 dias. Eu parabenizo esta casa, eu parabenizo o prefeito Miguel Haddad pela sua atitude. A iniciativa foi desta casa? Foi, mas com certeza será de outros projetos também, senhor presidente. E eu agradeço e gostaria muito que se tornasse, não só na nossa cidade, mas por outras cidades vizinhas. Parabéns a todos nós que estamos aqui lutando pela população jundiaense e agradeço por mais essa oportunidade. Essas são as palavras do vereador José Dias. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador José Dias. Próximo vereador, fazer uso da palavra, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, um projeto excelente, projeto que já escutamos de todos os vereadores que me antecederam, do valor dele. Um projeto que vem, na minha visão, até um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca. Eu só quero parabenizar o senhor prefeito, parabenizar o vereador Julião pela iniciativa há mais de 2 anos atrás, como já foi dito aqui. O prefeito em exercício até então achou por bem vetar, mas Miguel Haddad resolveu por bem fazer com que a iniciativa fosse validada. Isso é muito bom. Eu escutei aqui e quero aqui ressaltar novamente a importância do que já ouvimos, da importância da discussão dos projetos, às vezes para chamarmos a atenção do Executivo, para ele se sensibilizar e ver a real necessidade, com prioridade, que vem a esta casa solicitado pelo povo. E o vereador expõe a ideia e discute. E eu vejo também aqui a humildade de não querer falar, eu sou o pai da criança. Eu já presenciei o vereador Julião falar para o prefeito, precisa, e o prefeito, coloca lá que eu acato. Ele, não, eu prefiro que venha daqui. Isso eu já vi várias vezes o vereador. Então, nós não temos a vaidade de dizer aqui, porque quando a criança é bonita, todo mundo diz que é o pai. Mas nós temos aqui vereadores idôneos, que o que importa mesmo é com o povo, que vem aqui. Eu vou até parafrasear aqui o senhor presidente Marcelo Gastaldo, porque essa criança que vai ser amamentada por mais dias, 60 dias, vai se tornar mais linda ainda. Mas o mérito é da mãe, que vai se esforçar mais ainda, e ela vai ser também agraciada ainda mais por poder dar este carinho, a alegria de ser mãe e de ver também valorizado o seu papel. Quero parabenizar o sindicato, Eleni, Luciano, todos do sindicato, que incansavelmente têm lutado pelos direitos dos servidores públicos. Muito tem o que se fazer ainda, de valorizar e honrá-los pelo que fazem por esta cidade. Mas é uma conquista, né, gradativa por dia a dia. E isto é louvável. Portanto, senhor presidente, eu não conheço nenhum homem ou nenhuma mulher que não veio da mulher mãe. Então, estamos valorizando a mãe e a vida, a nova vida que ela gerou e que deve prosperar saudável. E para isso precisa ser bem alimentada. Parabéns ao prefeito Miguel Haddad, aos vereadores desta casa, ao Julião, todos que eu sei que primam para a aprovação desse projeto. Não vou falar muito não, porque todo mundo já falou aqui e falaram bem
não há necessidade de se acrescer mais nada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Val. Projeto de lei complementar, prefeito Miguel Haddad, que altera o Estatuto dos Funcionários Públicos para modificar a licença gestante e a licença paternidade. Continua em discussão, em votação. Lei complementar. Paulo, certo? Como era esperado, pela totalidade dos senhores vereadores e vereadoras, 15 votos favoráveis, e essa presidência que não vota, está aprovado o projeto de lei complementar 912. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Somente para lembrar amanhã e parabenizar que amanhã é dia do feirante, e na pessoa do senhor Abel, presidente dos feirantes, gostaria de parabenizar todos os feirantes, e o dia do soldado, os nossos soldados, Guarda Municipal, nossos militares, a pessoa do Luciano, parabenizar toda a Guarda Municipal e os nossos policiais, militares também, a pessoa do capitão Ezequiel, enfim, todos eles. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Val. Por força regimental, esse vereador não votou o projeto, mas terei a felicidade de assiná-lo como presidente. Próximo projeto é o projeto de lei número 10.702, de 2010, do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, através da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, para a implantação e operação de unidade de crédito do Banco do Povo Paulista. Para que possamos apreciar, precisamos consultar as comissões de Justiça e Redação e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Casa. Primeira comissão, Comissão de Justiça e Redação, que tem a sua presidência, vereador Paulo Sérgio Martins. Vossa Excelência, avoca ou indica? Avoca. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Presente projeto de lei 10.702 autoriza o prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, através da Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho, para a implantação e operação da unidade de crédito do Banco do Povo Paulista. O presente projeto deu entrada nessa casa, passou pela consultoria jurídica, qual encaminhou para o setor de finanças, para verificar a viabilização financeira, o impacto causado. Foi dado positivo, retornou para a consultoria jurídica, o qual consultou legal constitucional, razão pela qual essa Comissão de Justiça e Redação vota favoravelmente pela tramitação do presente, solicitando ao senhor presidente que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação para a aprovação da tramitação deste. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo. Com o voto favorável, essa presidência pergunta se há voto separado, contrário. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanha o parecer. Vereador Doca. Acompanha. Vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Acompanho o parecer. Acompanha o parecer. Vereador João Henrique. Acompanha o parecer. Com 4 votos, está aprovado no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Próxima comissão a ser ouvida, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na presidência esse vereador que preside a casa, o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Faço a indicação do vereador Leandro Palmarini para relatar.
projeto de lei 7.202, do senhor prefeito municipal, que autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho para a implantação e operação de unidade de crédito do Banco do Povo Paulista. Senhor presidente, acho que quanto ao mérito do projeto, não temos nada ao que discutir. Na questão financeira orçamentária, o projeto conta com estimativa de impacto orçamentário e financeiro por parte da Secretaria Municipal de Finanças, atestando os recursos pertinentes para o Banco do Povo no município de Jundiaí. Portanto, não temos nada a opor quanto ao presente projeto. Peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Obrigado, vereador. Relatando pela Comissão de Economia e Finanças da Casa, essa presidência pergunta se há voto contrário e separado. Não havendo, peço ao vereador Val, que representa esse vereador. Vossa Excelência acompanha, vereador Val? Acompanha o parecer. Vereador Domingo Fonte Basso. Acompanha o parecer. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanhe. Vereadora Marilena Negro. Acompanhe. Estando apto, o projeto de lei número 10.702 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Questão de ordem, presidente. Enquanto ela prepara. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero aqui registrar nesta manhã, quase na tarde de terça-feira, a presença do nobre companheiro Isal Marcos Soares. É o rei, né, o tricampeão mundial da modalidade kickbox, famoso torrão. E olha, tem muitas coisas que realmente esse jovem defendeu lá no exterior, né? Torrão que defendeu o nosso país no exterior, na Espanha, na Itália, na África do Sul. Eu deixo aqui registrado aqui nesta casa, e eu agradeço pelo espaço que Vossa Excelência me atendeu, me cedeu, e é uma grande, para nós, é um grande carinho, porque está aí uma pessoa que sempre procurou fazer o melhor no esporte para a cidade jundiaense. Então, eu parabenizo esse jovem com esse talento que realmente não parou por aí e continuará dando para nós, assim, essa alegria que é o esporte que realmente ele defende na cidade, até no exterior, trazendo grandes divisas para a cidade de Jundiaí. Eu agradeço, senhor presidente, pelas palavras. Obrigado, vereador. Realmente, Torrão é uma pessoa muito querida pelos jundiaenses, representa muito bem a nossa cidade, inclusive no exterior. Parece que tem um evento aí, no dia 15, estamos aguardando o convite. Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, não fiz qualquer restrição ao encaminhamento de votação, mas, sinceramente, a gente gosta de ter os projetos com antecedência para olhar. Eu acho importante a manutenção do convênio para o Banco do Povo, né? Tem feito aqui as suas... nesse período, consolidou uma importante área de investimento para a população de baixa renda, para investidores de baixa renda. Mas eu quero trazer aqui uma questão mais prática e concreta, que é a localização desses importantes locais de referência. A gente tem feito, assim, muitos pedidos e constantes pedidos para a Prefeitura centralizar no poupa-tempo do complexo, uma vez que lá está instalado amplamente, que todos os serviços públicos sejam feitos ali, sejam consolidados ali. A questão da junta de recurso, das multas,
que é da CETRANS, mas diz respeito à questão do trânsito, poderia estar lá, o Banco do Povo e todos os outros serviços com a relação com o Estado poderia estar nesse local. E é essa colocação que eu venho fazer. Em primeiro lugar, que esse tipo de projeto pode tramitar normalmente, eu acho que essa questão da urgência, por uma coisa que não é nova, eu acho que o Executivo poderia cuidar de enviar, acho que é uma questão de respeito ao Legislativo, de enviar em tempo hábil, para que a gente leia, ao menos, as proposituras que venham do Executivo, e podemos até, eventualmente, propor emendas, que, numa extraordinária, fica praticamente impossível, dado o tempo de andamento. Então, eram essas minhas palavras. Ficar a sugestão para que todos os serviços vinculados, através de convênio, sejam centralizados num único local, para facilitar a vida do munícipe. Inclusive, nós pedimos recentemente, vamos fazer essa com insistência também no CDHU, para que ele mantenha um serviço do CDHU dentro do poupa-tempo e não fique vinculado a um servidor público da FUMAS, que eu gostaria até de saber qual é a função, que faz a interlocução com o CDHU. O Junei merece um serviço do CDHU lá dentro, diante dos investimentos que já tem aqui. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de ver concretizado, dentro do complexo, todos os serviços públicos que a gente possa concretizar através de convênios. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. E votarei favoravelmente a esta iniciativa. Obrigado, vereadora. Projeto de lei, número 10.702, 2010, do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, através da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, para a implantação e operação de unidade de crédito do Banco do Povo Paulista. Está em discussão. Em votação. Mingo. Vereador Mingo. Vereador Mingo. Por gentileza. Agora sim, com 14 votos favoráveis, um vereador ausente e essa presidência que não vota, o projeto de lei número 10.702, de autoria do prefeito Miguel Haddad, está aprovado. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença para o encerramento dessa sessão extraordinária. Marilena. Presença. Registre a presença, por gentileza. Com 14 vereadores presentes e 2 ausentes, e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. Muito bem. Acho que isso aqui é do presidente.